Você já ouviu falar das crenças do pentecostalismo unicista? Ora bem, neste vídeo estaremos falando exatamente sobre as crenças do pentecostalismo unicista. E o questionamento aqui seria, afinal de contas, quais são as crenças do pentecostalismo unicista? Bem, o movimento Só Jesus, também conhecido como pentecostalismo unicista ou teologia da unidade, ensina que há um só Deus, mas nega a triunidade de Deus. Em outras palavras, a teologia da unidade não reconhece as pessoas distintas da Trindade, tal como Pai, Filho e Espírito Santo. Ela tem várias formas. Alguns enxergam Jesus Cristo como o único Deus que às vezes se manifesta como Pai ou Espírito Santo. A doutrina central desse movimento pentecostalismo unicista é que Jesus é o Pai e Jesus é o Espírito Santo. Eles defendem que há um Deus que se revela em diferentes modos. Este ensinamento tem existido por séculos de forma ou de outra como modalismo. O modalismo, por exemplo, ensina que Deus operou em formas ou modos diferentes em diferentes momentos. Às vezes como Pai, outras como Filho e às vezes como Espírito Santo. No entanto, passagens como Mateus capítulo 3, verso 16 e 17, onde aí vê-se a presença não só de Cristo sendo batizado lá nas águas do Rio Jordão por João Batista, mas também aí aparece a pessoa do Espírito Santo descendo em forma de pomba, e também o próprio Deus aparece aí, lá no alto. Nós vemos dentro do texto Deus dizendo: "Este é o meu Filho amado, em que me comprazo." Então, vemos aí em Mateus 3, verso 16 e 17, as três pessoas da Trindade, também chamada divindade. Ora, onde duas ou três pessoas da Trindade estão presentes, contradizem esse texto, contradizem a visão modalista. O modalismo foi condenado como herético já no século II depois de Cristo. Sem dúvidas, a igreja primitiva fortemente rejeitou a visão de que Deus é estritamente uma única pessoa que agiu em formas diferentes, em momentos diferentes. Eles argumentaram com base nas Escrituras que a triunidade de Deus é evidente na medida em que mais de uma pessoa da Trindade é vista frequentemente ao mesmo tempo e muitas vezes interage uma com a outra. Há exemplos nos textos de Gênesis capítulo 1, verso 26, Gênesis capítulo 3, verso 22, Gênesis capítulo 11, verso 7, Salmos capítulo 2, verso 7, Salmos 104, verso 30, Salmos 110, verso 1, Mateus 28, verso 19, Evangelho segundo João capítulo 14, verso 16. O pentecostalismo unicista certamente é antibíblico. Obviamente antibíblico. O conceito da triunidade de Deus, por outro lado, está presente em toda a Escritura. Não é um conceito facilmente compreendido pela mente finita. E porque o homem gosta de que tudo faça sentido em sua teologia, movimentos como esse, como também o das Testemunhas de Jeová, regularmente surgem para tentar explicar a natureza de Deus. É claro que isso simplesmente não pode ser feito sem transgredir o texto bíblico. Os cristãos têm chegado a aceitar que a natureza de Deus não está sujeita às limitações que gostamos de colocar nele. Simplesmente acreditamos quando Ele diz, isto é, quando Deus diz: "Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos." Isaías capítulo 55, verso 8 e 9. Se não podemos entender os seus pensamentos e caminhos,
obviamente, devemos aceitar que não podemos compreender plenamente a sua natureza. E veja que se hoje, como seres humanos, não podemos compreender a totalidade do mistério da Trindade, da divindade, certamente que mesmo estando nós um dia no novo céu, na nova terra, eu creio eu, que não teremos também uma total compreensão do mistério da divindade ou da Trindade. Ora, não esqueça que as crenças do movimento Só Jesus, do pentecostalismo unicista, obviamente é antibíblico. Espero que este vídeo esteja bem compreendido por você. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. E compartilhe este vídeo com as outras pessoas. E se inscreva aí no canal. Tchau.